Vamos voltar a falar de noticiário internacional? A gente, claro, volta o olhar do 360 aqui também sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, os protestos por lá. A secretária de imprensa da Casa Branca culpou o governador de Minnesota e o prefeito de Minneapolis, ambos democratas, pela morte de um americano neste fim de semana. O Alex Prete foi morto por agentes federais em meio aos protestos contra as operações de imigração no estado. Mariana Jangiacomo está de volta, tem mais detalhes ao vivo do estúdio da CNN em Washington agora. Espero que mais quentinha. Mari, bem-vinda de volta. Muito mais, Isabel, muito obrigada. Coletiva de imprensa que aconteceu lá na Casa Branca, né? Temperaturas baixíssimas aqui, neve na cidade toda, foi super difícil de chegar até lá, mas agora essa coletiva acabou e eu estou aqui quentinha no estúdio da CNN, escapando desse frio e falando, né, sobre esse assunto, Isabel, que é o principal aqui nos Estados Unidos nesse momento. Prova disso foi que dominou essa coletiva de imprensa na Casa Branca e a Karoline Leavitt, porta-voz do governo Trump, culpou sim as autoridades democratas de Minnesota e da cidade de Minneapolis. Ela disse o seguinte: essa tragédia aconteceu como resultado de uma resistência hostil e deliberada de líderes democratas em Minnesota, porque por semanas eles espalharam mentiras sobre agentes federais que estão arriscando as vidas diariamente para tirar os piores criminosos ilegais estrangeiros das nossas ruas. Foi isso que disse Karoline Leavitt, então, ou seja, deixando bem clara a posição do governo federal, que é de não recuar, apesar de todas as críticas e de todos os questionamentos nesse momento sobre a atuação desses agentes federais lá em Minneapolis, que levou à morte desse homem, Alex Prete, de 37 anos de idade, ele que trabalhava como enfermeiro em um hospital de veteranos militares nos Estados Unidos. Agora, Isabel, enquanto Karoline Leavitt diz isso, o governador de Minnesota, o Tim Walz, afirma que conversou com Donald Trump e que Donald Trump concordou em reduzir o número de agentes lá no estado, ou seja, há a briga de versões, né, sobre o que está acontecendo e a briga de argumentos mesmo continua, né, com a Casa Branca dizendo que não vai recuar, deixando isso bem claro, Donald Trump dizendo que conversou com Tim Walz e que os dois tiveram uma conversa produtiva, que estão ali na mesma frequência, e Tim Walz ao mesmo tempo dizendo também que Trump concordou em diminuir o número de agentes federais lá em Minneapolis, que é algo que tanto ele quanto o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, vem pedindo já há bastante tempo, porque, Isabel, no começo do mês, quando um agente do ICE atirou contra Renee Good, matou Renee Good, aquela mulher também de 37 anos de idade, a resposta de Donald Trump não foi recuar, tirar agentes federais, pelo contrário, foi mandar mais gente do ICE, foi mandar mais gente da Polícia de Proteção de Fronteiras lá para Minneapolis e as abordagens se tornaram mais frequentes. Então, a tensão foi subindo, porque os protestos foram ficando maiores, as abordagens do ICE foram ficando mais frequentes e aí a gente teve no sábado, então, essa morte, esse episódio, a morte deste homem, o Alex Prete, aumentando ainda mais as tensões, os protestos e os questionamentos sobre de que forma estão sendo feitas essas abordagens. Lembrando que nem Alex, nem Renee Good, nenhum dos dois que morreram, eram alvos de operações do ICE. Eram americanos que estavam ali protestando. No caso de Alex, estava gravando ali a situação e esse é um movimento que tem acontecido bastante aqui entre a oposição, de pedir para que os americanos gravem as abordagens do ICE para evitar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de injustiça, para que essas gravações sirvam como evidências depois, no caso de qualquer tipo de problema. Então, muitos americanos têm feito isso aqui, americanos que se opõem às ações do ICE e de Donald Trump. E agora, os dois foram mortos, né? Dois americanos, Renee Good e Alex Prete. E isso causa, assim, críticas e questionamentos até mesmo entre os republicanos do partido de Donald Trump. Muitos não falam publicamente, mas nos bastidores tem sim feito uma série de questionamentos, principalmente pela rapidez do governo federal em assumir um lado, em já culpar
a vítima e dizer que os agentes estavam certos e agiram em legítima defesa antes de qualquer tipo de investigação, de análise dos muitos vídeos que estão circulando pelas redes sociais. Então, esse assunto tem se tornado cada vez mais problemático para o governo federal e, claro, que aí há um embate entre o governo federal e a oposição, Isabel.